Capítulo 5: O método na investigação da vida social. Falamos do método científico em sua concepção mais geral, isto é, conceitos, classificação, fundamentos básicos, procedimentos metodológicos, processos de investigação, assuntos discutidos no capítulo 4, elementos aplicáveis a toda a realidade universal e que servem de base teórica à indagação controlada em qualquer ramo específico desta realidade. Porém, não basta essas concepções gerais para a prática da observação sistemática na sociedade. Assim, sugere Nogueira, 50, página 77, abre aspas. Precisamos considerar que, se de um lado o método científico é só um para todas as ciências, de outro, cada objeto de estudo, cada fenômeno a ser investigado pela sua própria natureza e pelas condições específicas em que se manifesta, determina uma adaptação do método ao estudo que se tenha em vista, fecha aspas. Por consequência, sendo a sociedade uma realidade particular e de características sui generis, exige comportamento metodológico especial. Necessário se torna, portanto, ajustar o método às suas próprias condições, sem ferir os postulados universais. De acordo com estas considerações e retomando os conceitos emitidos no capítulo 4 deste trabalho, definimos o método das ciências sociais como parte da análise científica aplicada ao estudo da sociedade. De um modo geral, origem, transformação e desenvolvimento. Bem assim, a análise dos fenômenos mais específicos, econômicos, políticos, antropológicos e etc. No esforço de adaptação do método à investigação da vida social, devemos considerar, além dos princípios e leis gerais da observação sistemática, algumas noções particulares. Letra A. Reconhecimento de que a sociedade existe fora de nossa consciência individual como fato objetivo. Letra B. Os processos de formação, organização e desenvolvimento da sociedade humana independem das ideias dos homens. Letra C. Constatação da possibilidade de estudar a vida social, distinguindo a maneira dialética de encará-la, de modo metafísico que assumiu na antiguidade o pensamento social. Não obstante, o estudo dos fenômenos sociais é bastante complexo, complexidade causada pela dificuldade de controle, pela participação do próprio pesquisador no processo social como agente paciente, pela correlação múltipla e recíproca entre os mais diversos e variados fenômenos. Dada essas dificuldades, a vida social deverá ser pesquisada de vários pontos de vista, cujas perspectivas metodológicas serão objeto de análise nos subtítulos a seguir. Materialismo histórico. Vimos no capítulo 4, página 71, as noções básicas do materialismo dialético, suas leis gerais aplicadas à explicação da realidade universal. O materialismo histórico nada mais é do que a aplicação do método dialético, especificamente a concepção e explicação da sociedade humana, isto é, sua formação, transformação e desenvolvimento, é o método de análise do movimento da sociedade, cujo objeto são as leis que regem esse movimento e evolução. Na realidade social, existem a vida material, riqueza e bens, e a vida espiritual, cultura, conhecimento, ideias. A vida espiritual é o reflexo das condições materiais que existem independentemente da vontade dos homens. Porém, uma questão nos ocorre: o que é preciso entender do ponto de vista do materialismo histórico? Para explicar a evolução material e espiritual da sociedade humana. Quais as condições necessárias, o fator determinante para que essa evolução se realize? É o meio geográfico, o crescimento da população ou outros fatores? Antes de respondermos a essas indagações, façamos uma reflexão com Engels,
18, página 215, abre aspas. O trabalho por si mesmo criou o homem, é a fonte de toda a riqueza e de toda a vida humana, fecha aspas. Desta assertiva, abrem-se perspectivas para ampla reflexão sobre a origem e a evolução do homem da sociedade. Mesmo que essa reflexão seja apenas uma hipótese, tem fundamento na lógica dialética, é uma tentativa de racionalizar a questão. Este movimento anterior ao homem e à sociedade que lhes deu origem e os impediu para ampla evolução material e espiritual. É o assunto objeto do materialismo histórico, questão que trataremos neste subtítulo, focalizando a formação e o desenvolvimento do homem e da sociedade, tendo como unidade dialética de sua luta com a natureza o trabalho. A humanização dos primatas. Antes do homem, viviam há vários milhões de anos, na época terciária, os mamíferos da ordem dos primatas, macacos pertencentes ao grupo dos antropomorfos, com desenvolvimento bastante avançado, segundo Darwin, corpo coberto de pelos, barbas e orelhas pontudas, vivendo em hordas sobre as árvores, suas principais representantes eram o chimpanzé, o gorila, o orangotango e o gibão. Habitavam as selvas tropicais da África, da Ásia e o arquipélago malaio. Animais sem caudas que mais se aproximavam do homem, dentes em igual número e forma, esqueleto semelhante, cérebro menor, entretanto, análogo pela forma e disposição. Sangue de composição muito parecida, diferencia-se do homem pelo corpo coberto de pelos e os pés com o primeiro dedo oposto aos demais. Dentre os primatas, é o chimpanzé, um que mais se assemelha ao homem pelos seus caracteres e inteligência, cerca de 1,5 metros de altura quando em posição ereta. Está incluído na superfamília dos hominoides, a que pertence à família dos hominídeos, com o seu único representante atual, o Homo sapiens. Veja Barça, volume 8, página 413 a 414. Devido ao fato de subir as árvores, as mãos dos antropóides tinham uma função diferente da dos pés. Deste modo, em virtude de poderem erguer-se e caminhar sem ajuda das mãos, foram paulatinamente desacostumando-se a empregá-las ao caminhar em solo plano, adotando marcha mais ou menos ereta, uma transição entre o andar quadrúpede e o bípede, o que ocorre até hoje entre as várias espécies de macaco, tornando-se a marcha ereta cada vez mais uma necessidade. As mãos passaram a colher as frutas, segurá-las, construir abrigos sobre as árvores a fim de se proteger, armar-se de paus e de pedras contra os inimigos. Assim, pelo constante uso da mão em luta contra a natureza pela sobrevivência da espécie, verificou-se aí o ponto sensível da evolução de sua animalidade para a humanização e pelo uso, número, disposição dos ossos e músculos da mão que a semelhança entre macaco e o homem mais se aproxima, embora a do homem possa realizar movimentos e atos que mão nenhuma de primata possa ter realizado. Mesmo essa evolução, tendo havido as manipulações que os nossos antepassados puderam realizar, só pode ter sido muito insignificante no transcurso de milhões e milhões de anos. Até hoje, não houve mão de macaco capaz de realizar o mais tosco instrumento de pedra. Engels, 18. Podemos imaginar insignificante o tempo conhecido da sociedade humana em comparação com o período que medeia entre o macaco e o homem, quando este elaborou o primeiro artefato de pedra. Neste exato momento, o passo decisivo fora dado.
A mão humana estava liberada para a tarefa de construção de sua sociedade. A partir daí, foi adquirindo novas habilidades, novas experiências pelo trabalho, as quais seriam transmitidas de geração em geração na construção de sua cultura. Obviamente, a mão é mais do que um órgão de trabalho, é, sobretudo, um produto deste adaptando-se a novas manipulações e, por consequência, aperfeiçoando seus músculos, tendões e ossos num processo incessante pela aplicação, sempre renovada, em manipulações mais complicadas. Assim, tornou-se possível o seu alto grau de aperfeiçoamento, realizando o engenho e a arte da humanidade que o trabalho fecundou durante séculos e séculos, culminando, por exemplo, com a escultura de Aleijadinho, a música de Carlos Gomes e Paganini, as estátuas de Waldsen, a pintura de Rafael, teoria da humanização, leis da dialética. Pela lógica dialética, teoria geral do movimento e evolução da realidade universal, analisa-se especificamente qualquer aspecto da realidade sem, entretanto, desligá-lo do contexto em que está inserido, como vimos no capítulo 4. Esta teoria inspira-se em 4 leis básicas. Tudo se relaciona, tudo se transforma, a transformação qualitativa e a luta dos contrários. Com base nessa lógica, observa-se que, isoladamente, nada se desenvolve, então, só poderia haver evolução da mão semiesca para a humana, em interação e ação recíproca desta com o organismo e deste com o meio em que está inserido, numa unidade dialética para a transição do antropóide para o homem. A necessidade de sobrevivência transformou-lhes pela luta com a natureza, as mãos, a laringe, o cérebro, os sentidos, dando-lhes as pré-condições para sua humanização, transformou-lhes as tarefas gradativamente mais difíceis até evoluir para o Homo sapiens. Lei darwiniana. Darwin, por sua vez, utiliza a lei da correlação do desenvolvimento na explicação da origem do homem. Segundo essa lei, as mudanças em determinadas formas de uma parte do organismo produzem mudanças nas formas de outras partes. Os mamíferos, por exemplo, portadores de cascos bifurcados, têm um duplo estômago para a ruminação. Os gatos brancos de olhos azuis são quase sempre surdos. Por consequência, segundo esta lei, o aperfeiçoamento gradual das mãos e dos pés de nossos primatas certamente repercutiu sobre outras partes de seu organismo, laringe, cérebro e sentidos. Ação da natureza. Paralelamente às leis aqui levantadas, na tentativa de corroborar a lógica da hipótese de humanização de nossos ancestrais, podemos debruçar nossa contemplação sobre outros ângulos de observação. Ora, as hordas semiescas eram incapazes de extrair do solo qualquer alimento além daqueles que encontravam naturalmente, saqueando o terreno onde viviam em busca de um novo campo de alimentação. Quando todas as áreas se encontravam exauridas, a capacidade de adaptação obrigou-as em aumentar o número de plantas utilizadas na alimentação. Essa adaptação fez com que o seu organismo assimilasse substâncias as mais variadas possíveis, dando-lhe ao sangue outra composição química. Toda a constituição do corpo foi gradativamente se transformando. Por sua vez, a passagem da alimentação exclusivamente vegetativa ao consumo associado de carne foi outro passo decisivo para a humanização, ganhando mais vigor físico, mais rápida evolução do cérebro de geração em geração. Veja Engels 18. Por outro lado, nossos antepassados simiescos eram sociáveis. O homem, sendo o mais sociável dos animais, não poderia proceder de um ancestral não sociável. A luta com a natureza pela sobrevivência, aperfeiçoando-lhes a mão, ampliou sua percepção a cada novo progresso.
Nos objetos, descobria a cada passo qualidades até então desconhecidas. O aperfeiçoamento do trabalho aproximou os membros da horda. A ajuda mútua criou-lhes a consciência da utilidade dessa colaboração. Atingiu-se um ponto em que os humanoides tinham algo a dizer aos outros, a necessidade de comunicação e o trabalho para sobreviver. Criaram-lhes a tosca laringe que transformou-se lentamente, adquirindo modulações gradativamente diferentes. Os órgãos da boca foram aprendendo progressivamente a pronunciar palavras, uma após outras. Primeiro a necessidade de sobrevivência, após o trabalho, depois a consciência, por fim, a palavra. Esses estímulos levaram o cérebro dos primatas, pouco a pouco, a se transformar em um cérebro humano, maior e mais perfeito. Com a evolução do cérebro, aperfeiçoaram-se os órgãos do sentido, audição, olfato, gosto, tato. O desenvolvimento do cérebro e dos sentidos deu origem à consciência, à capacidade de raciocínio, daí a linguagem, o processo incessantemente renovado pela necessidade e pela luta com a natureza. Prosseguiu evoluindo até que o homem se distinguiu definitivamente do macaco. Origem e evolução da sociedade. A partir da humanização dos primatas, as hordas gradativamente foram evoluindo até se transformarem em diferentes povos, em épocas diferentes, continuaram a diferenciar em grau e em direção, prosseguindo sua majestosa marcha para a frente, até alcançar a marca definitiva de sua distinção, a sociedade humana deixando para trás o rastro de sua animalidade. A horda transformou-se definitivamente na sociedade dos homens. Engels 8. Milhões de anos seguramente se passaram na construção da vida humana, antes que, de um bando de primatas, surgisse a sociedade dos seres humanos, cuja diferença mais marcante entre ambos é o trabalho consciente. A horda saqueava os campos para adquirir os alimentos. A sociedade constrói sua vida, extraindo da natureza sua sobrevivência, deixando para trás sua animalidade. Os primatas transmudam-se em homem, a ordem em sociedade humana. Esta, historicamente, evolui para diferentes regimes sociais em função da luta do homem com a natureza, tendo como unidade dialética desta luta o trabalho. Em sua pré-história, o homem, ao passar à alimentação carnívora, conseguiu o maior desenvolvimento do cérebro, tornando-se rapidamente de maior vigor físico, capacidade mental e inteligência. Verificou-se então dois grandes sucessos: o domínio do fogo e a domesticação dos animais. Ao cozinhar os alimentos, facilitou a digestão comendo-os já meio digeridos. Com a domesticação dos animais, ampliou a alimentação proteica, carne, ovos, leite e derivados. Estas duas conquistas fê-lo mais emancipado, menos dependente da natureza, marco inicial da evolução do homem e da sociedade pelo trabalho, ampliando paulatinamente o universo dos produtos alimentares, tornou-se capaz de viver em diferentes climas, espalhou-se por toda a superfície da terra, tornando-se o único animal com essa possibilidade. Sua passagem do clima tropical uniforme, onde originalmente vivia, para regiões frias, criou-lhes novas necessidades: habitação, vestiário, alimentação, novos tipos de trabalho, atividades e experiências, afastando-o cada vez mais de sua antiga natureza animal. Segundo Engels 18, página 221, abre aspas, por meio da inteiração na mão, órgãos da laringe e cérebro, não só em cada indivíduo, como também na sociedade, os homens se foram capacitando para realizar trabalhos cada vez mais complicados, para fixar objetos cada vez mais elevados e alcançá-los. O próprio trabalho foi se tornando diferente de geração em geração, isto é, mais completo, fecha aspas. Consequentemente, ao lado da
caça, surgiu a criação de animais, a agricultura, seguiram-se a afiação e a tecelagem, à margem dos utensílios de metal, originaram-se a olaria, a navegação. No alvorecer do comércio e da indústria, desabrocharam-se a arte, a técnica e a ciência. Das tribos emanaram-se e desenvolveram-se as nações e os estados, de onde surgiram o direito, a política e a religião. Toda essa criação das coisas humanas se projetou reflexiva e reciprocamente nas cabeças dos homens, recriando e desenvolvendo sua sociedade no tempo e espaço, em diferentes regimes sociais, pela necessidade que criou o trabalho. Essas manifestações de movimento progressivo da sociedade não é produto do pensamento e das ideias dos homens. Esta prática da conquista e dominação da natureza, fazendo desenvolver rapidamente as civilizações, é a consequência das necessidades de sobrevivência e do trabalho do homem, assim como foi a sua própria origem, ao transpor a sua primitiva animalidade. Cada indivíduo internamente se automodificando, externamente atuando uns sobre os outros num movimento reflexo e numa ação recíproca, com inteiração com a realidade que o cerca. Essa interação mútua das coisas mais simples aos fenômenos mais amplos, essa união interna aos seres entre si em ação bilateral, com um meio, é a lei geral da evolução das espécies vivas e da própria natureza inanimada, das minhocas às galáxias, do primata ao homem, da horda à sociedade. Teoria da evolução social. Preliminarmente, entendemos que, na evolução de uma sociedade, dois aspectos fundamentais é preciso considerar: a sua vida material e espiritual, isto é, a riqueza e os bens, as ideias, o conhecimento e a cultura. Que a vida espiritual de uma sociedade é o reflexo de suas condições materiais, existentes independentemente da vontade dos homens. Para conceber o desenvolvimento desses dois aspectos da realidade social, uma questão se impõe: o que é preciso entender para explicá-los? Quais as condições necessárias, o fator determinante para que essa evolução se verifique? A resposta a estas indagações só será verificada à luz do materialismo histórico, cujas leis da dialética constituem a sua essência, o meio geográfico. Embora seja um fator significativo, não é, contudo, determinante da evolução social. Se o fosse, bastaria que os homens, em caso de necessidade, se mudassem de território, como faziam as tribos nômades, praticar o eugenismo, eliminando velhos, doentes, loucos, enfermos, crianças excepcionais, prática que reduz o homem à condição de besta, como fizeram os nazistas, inspirados na teoria e prática do espaço vital na Segunda Guerra Mundial. O meio geográfico tributário dos recursos naturais, clima, solo, rios, lagos, mares e montanhas, é condição necessária ao desenvolvimento da vida material da sociedade, acelerando-o ou retardando-o como deserto ou oásis, porém a sua influência não é determinante. Ora, as transformações sociais são muito mais rápidas que as geográficas. Em 3 milênios, por exemplo, a Europa conheceu 4 regimes sociais: escravagismo, feudalismo, capitalismo e socialismo. Durante este período, as suas condições geográficas quase não mudaram. Obviamente, o meio geográfico não é determinante do regime social, mas estes preponderantemente na modificação das condições geográficas. Assim, é que, sob o regime escravagista, as terras da bacia do Mediterrâneo foram exauridas. A burguesia mercantil holandesa conquistou do mar parte do seu território. A burguesia latifundiária do Brasil destruiu as florestas das áreas semiáridas do Nordeste, desertizando-o. Na região amazônica, esta mesma burguesia está destruindo suas florestas, onde já se sente as inundações e desertização de algumas áreas. A população, a densidade e o contingente populacional também são fatores importantes no desenvolvimento material e espiritual das sociedades.
Fazem parte de suas forças produtivas. A imigração europeia, japonesa e italiana para São Paulo favoreceu o progresso da indústria burguesa naquele estado brasileiro. O êxodo da população ativa do Nordeste brasileiro estagnou a sua economia, impedindo-lhe o avanço industrial. Não obstante, a importância da população para o desenvolvimento da sociedade, obviamente, não é também o fator fundamental. Se assim o fosse, o país que atingisse a maior densidade demográfica deveria ser o de um mais avançado regime social. A Índia não nos parece o ser. Ao contrário, é o regime social o fator decisivo no movimento da população. O capitalismo, extenuando os trabalhadores, impondo-lhes uma vida de miserável, aumenta a mortalidade, impõe o êxodo, sacrifica as nações, como é o caso das populações indígenas do Brasil. Modo de produção. O modo de produção dos bens materiais necessários à vida, em conjunto com o meio geográfico e a população, é o fator predominante e a causa principal do desenvolvimento da sociedade. Existem muitas maneiras da sociedade adquirir os meios de existência necessário, pois se torna estudar os diversos modos de produção, considerando os elementos que constituem a sua unidade dialética, a saber, forças produtivas são os fatores necessários para retirar da natureza a subsistência da sociedade, isto é, alimento, vestuário, calçados, alojamento, combustíveis e instrumentos para o trabalho produtivo. Deste modo, as forças produtivas se constituem de quatro aspectos fundamentais. Letra A: os instrumentos necessários para produzir os bens de consumo e as próprias ferramentas de trabalho. Letra B, os homens indispensáveis para manejar os instrumentos. Letra C, as experiências, as tradições de ofício, os conhecimentos técnicos e científicos. Letra D, os hábitos de trabalho, a qualificação, o fato de ser calejado no ofício. Destes quatro aspectos, os instrumentos de produção são os que definem o caráter das forças produtivas. São a natureza e o nível desses instrumentos que estabelece o número de homens necessário ao trabalho, os seus conhecimentos técnicos e científicos, sua capacidade intelectual, as habilidades indispensáveis à produção. Daí conclui-se que o desenvolvimento das forças produtivas depende dos instrumentos de produção. Historicamente, primitivos instrumentos de pedra, arco, flecha possibilitaram a passagem da produção de caça e pesca para a domesticação de animais, pecuária primitiva. Em seguida, os instrumentos de metal permitiram a passagem para a agricultura, posteriormente a olaria, a cerâmica, a forja, engessaram o desenvolvimento de novos ofícios e sua separação da agricultura e da pecuária, possibilitando o advento da manufatura e dividindo o trabalho em tarefas parciais na fabricação de um só produto, assim, associando grande número de trabalhadores na produção de determinados bens. É o período manufatureiro. Após o trabalho artesanal da manufatura, estabeleceu-se a fase da máquina, possibilitando o trânsito para a fábrica mecanizada, para a usina. Daí a grande indústria mecânica, ontem com a máquina a vapor, a energia elétrica, hoje com a energia nuclear, o computador. Deu-se o salto decisivo para o imensurável desenvolvimento dos instrumentos produtivos, alargando as fronteiras para a marcha do trabalho humano e o desenvolvimento das forças produtivas, da produção e das sociedades em ritmo infinitamente acelerado, encurtando distância e tempo pelo trabalho milenar do homem na conquista do universo. Eis, em largos traços, o desenvolvimento das forças produtivas como fator preponderante da evolução da sociedade em diferentes regimes sociais. O progresso das forças produtivas, como se vê, é a base da divisão do trabalho entre os homens. A primeira grande divisão, primitivos caçadores e pescadores de um lado, de outro, criadores e agricultores.
A segunda grande divisão se deu entre os agricultores e os artesãos. Nesta fase, com a troca de produtos manufaturados, surge a mercadoria e, com ela, a classe de mercadores. Quando aparece a diferença entre campo e cidade. Ao mesmo tempo que os homens gradativamente aperfeiçoam os instrumentos de produção, estes agem reflexivamente sobre eles, fazendo-os evoluírem experiências, habilidades e aptidões para manejá-los. Isto tudo se reflete sobre a sociedade primitiva. Tribos, fazendo surgir, com a divisão do trabalho, nova sociedade dividida em classes de criadores, agricultores, artesãos e mercadores. Ao longo da história, foram-se evoluindo as ideias de aperfeiçoamento frente às necessidades materiais de manejo da ferramenta, intermediária entre o homem e a natureza, na transformação dos objetos naturais em objetos utilizáveis pelo homem. A ferramenta representa, portanto, a expressão da luta do homem com a natureza. As forças produtivas exprimem o seu comportamento em relação aos instrumentos utilizados para produzir bens materiais. Relações de produção. A produção é o resultado da luta do homem com a natureza. Ela é realizada socialmente pelo trabalho. Adão, isoladamente, nada faria. Pensar ao contrário seria ficção grosseira, sendo um ato social no seu próprio bojo. Estabeleceram-se relações entre os homens para produzir os bens de consumo e de capital, instrumentos. Deste modo, verificaram-se as relações de produção. Estas podem ser de cooperação. Os homens se associam livremente para realizar uma obra comum, a construção de uma casa, por exemplo. Ao contrário, podem ser relações de dominação. Um homem ou vários pode obrigar seu semelhante a produzir para ele. Neste caso, há uma exploração do homem sobre o homem, de uma classe contra outra ou de uma nação sobre outra. O homem que trabalha para si mesmo o faz diferentemente daqueles que é obrigado a trabalhar para outrem. O caráter, portanto, das relações de produção é de fundamental importância no desenvolvimento da sociedade. Quando as relações são de dominação, o desenvolvimento social é retardado. Quando são de cooperação, de solidariedade, a sociedade avança. As forças produtivas e as relações de produção, portanto, são os dois aspectos constitutivos de modo de produção, formando a sua unidade dialética. Indissoluvelmente ligados, não podemos resumir o estado da evolução social apenas à análise de um destes fatores isoladamente. A modernização das máquinas não traduz desenvolvimento no mundo capitalista em relação com a exploração do trabalhador. Ensinar nas escolas apenas o progresso tecnológico e científico, evitando mostrar o que são as relações de exploração do mundo capitalista, é falsear a verdade, reprimir a consciência da juventude, dando-lhe uma imagem falsa do passado, do presente e do futuro da sociedade. Tal aconteceu com a Revolução Burguesa do século XIX, pois o progresso técnico e científico tanto pode esmagar o operário como libertá-lo. Na sociedade capitalista, esmaga-o com desemprego, miséria, opressão e guerra. De exposto, verifica-se que as forças produtivas só exercem sua ação no desenvolvimento da sociedade dentro dos limites das relações de produção. O materialismo histórico, como ciências das sociedades, vê o modo de produção em seu conjunto, em sua unidade dialética, as forças produtivas e as relações de produção. Como as forças produtivas só atuam dentro dos limites das relações de produção, designam-se os diversos modos de produção segundo o caráter das relações que são dominantes no momento. Assim, temos, historicamente, o primitivismo, em que as relações entre os homens são livres e de solidariedade, escravagismo e feudalismo, cujas relações são de dominação e exploração do trabalho alheio.
O capitalismo, onde elas são de exploração e expropriação do trabalhador, o socialismo, em que as relações são de solidariedade e ajuda mútua, não é científico designar uma época histórica da sociedade apenas pela natureza das forças produtivas, isto é, idade da pedra, idade dos metais, era da máquina, a vapor, era atômica, meios de produção. Vimos anteriormente que os instrumentos de produção são os fatores determinantes da natureza das forças produtivas nas relações de produção. O elemento que determina o seu caráter é propriedade dos meios de produção. Quem é o proprietário desses meios? Domina aqueles que não os possuem? Então, se os meios de produção pertencem a toda a sociedade, as relações entre os homens são de ajuda mútua. Se são propriedades privadas de alguns, as relações são de dominação da minoria contra a maioria que trabalha para os outros em que exploram. Neste caso, a sociedade fica dividida em classes sociais antagônicas. No regime capitalista, a classe burguesa em oposição ao proletariado, no escravagismo, o senhor contra o escravo, no feudalismo, a aristocracia contra o servo. A classe social, que detém a propriedade dos meios de produção, personifica a natureza do regime social, fala-se, portanto, em classe burguesa, modo e relações de produção burguesas. Então, as formas de propriedade são os fatores decisivos para categorizar a base econômica e, por isto, o regime social em sua totalidade. Mudança do modo de produção. Como qualquer fenômeno, a produção obedece às leis da dialética, é dinâmica, transforma-se qualitativamente, os homens, buscando incessantemente aperfeiçoar a produção, impulsionam seu movimento para melhor satisfazer suas necessidades. Historicamente, as mudanças qualitativas no modo de produzir, inspiradas nas exigências objetivas da sociedade, permitiram explicar a evolução de um regime social para outro, passando da milenar comum primitiva para a atual civilização. Por consequência, mudanças de ideias, opiniões das instituições políticas, jurídicas, econômicas, fez-se refundir todo o antigo sistema social para um novo sistema. Na antiguidade, por exemplo, sobre o regime escravagista, essa verdade já tinha sido observada por Aristóteles, quando afirmava, abre aspas, se as lançadeiras tecessem por si mesmas, o mestre tecelão não teria necessidade de ajuda, nem o senhor de escravos, fecha aspas. Na evolução gradativa de um regime para o outro, os historiadores metafísicos categorizavam segundo o nível das forças produtivas em 5 épocas distintas: pré-história, Idade Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Atitude anticientífica, visto não considerar os outros fatores determinantes das transformações dos diversos regimes sociais. Neste processo, há que se considerar, além das forças produtivas, as relações de produção e a propriedade dos meios de produção. Assim, no primitivismo, a propriedade dos bens era um comum e as relações entre os homens igualitárias. Na antiguidade, estabeleceu-se um modo de produção escravagista pela propriedade privada e as relações entre os homens de dominação. Na Idade Média, cristalizou-se o feudalismo, caracterizado pela propriedade feudal da terra. A Idade Moderna, inspirada nas explorações do proletário pela burguesia mercantil e industrial, corresponde o capitalismo. Nos regimes escravagistas, feudal e capitalista, embora haja grande diferença qualitativa em sua base econômica, forças produtivas e relações de produção, existem traços comuns: exploração de uma classe por outra, luta de classe, existência de uma pequena burguesia mercantil, rural, industrial, intelectual, subserviente à classe dominante. Ação das forças produtivas. Vimos anteriormente que o modo de produção, como qualquer realidade, no curso de história, sofre transformações qualitativas. Para tanto, existe uma causa que os impulsiona.
Esse fator motriz é a lei da contradição entre as relações de produção e as forças produtivas. Neste processo, as forças produtivas são os fatores mais dinâmicos, enquanto as relações de produção permanecem mais estáveis. A ciência, a tecnologia e as experiências adquiridas que mudam rapidamente. Ontem, como bem afirma Engels, no primitivismo, toras roliças de madeira dando origem ao eixo, à roda, ao carro para transporte de objetos, se refletiram sobre o trabalho escravo, arrastando a vontade do homem logo sobre as relações de produção. Hoje, o navio, o avião, o foguete. Amanhã, o infinito, num segundo. Paralelamente, as necessidades do homem se desenvolvem, levando consigo a modificação das relações de produção. Na antiguidade, com a tecnologia de fundição do ferro, tecelagem, a descoberta do arado, a produção de vinho, óleo e mel, a descoberta do moinho d'água, começou a desmoronar-se o modo de produção escravagista. As novas técnicas entram em contradição com este regime. O escravo, sem interesse pelo trabalho, seu rendimento é fraquíssimo. O chicote não diminui sua luta contra o senhor. As novas forças produtivas exigem novas relações de produção. O patrão, tomando conhecimento da nova realidade, liberta o escravo, transformando-o em servo. Surge então o feudalismo, o servo livre e possuidor de seus próprios instrumentos de produção, passa a ter interesse pelo trabalho, aumentando a produtividade, mesmo vinculado à sua terra e à terra do senhor, pagando sobre a sua colheita o foro ao sucerano. O senhor feudal, em lugar de sustentar o escravo de pouca rentabilidade, prefere explorar o trabalho do servo. Desta maneira, o desenvolvimento das forças produtivas no seio da escravidão forçou o advento das relações feudais de produção. Ao adquirir novas formas produtivas, o homem alteram as relações de trabalho entre si, bem assim, o modo de produção. O escravagismo para o feudalismo, daí para o capitalismo que, no seu seio, engendra o socialismo. Ação das relações de produção. Embora as forças produtivas sejam decisivas para mudanças nas relações de produção, estas reagem de forma recíproca sobre aquelas, retardando-as ou fazendo-as avançar. Com a passagem, por exemplo, da escravidão para o feudalismo, as relações feudais favoreceram o desenvolvimento das forças produtivas. O servo livre passou a ter mais interesse que o escravo em produzir, justamente porque foi liquidada a herança de miséria e desolação em que vivia o escravo na antiguidade. Com liberdade para trabalhar, aliada ao progresso tecnológico, desenvolveram-se novos ofícios, aumentando os produtos, a compra e a venda, daí o aparecimento da mercadoria e da classe dos mercadores. Surge o comércio que favorece a produção mercantil. As novas relações de produção comercial favorecem o avanço de novas forças produtivas com a evolução das ciências, tecnologia e artes, engessando o aparecimento da burguesia, baseada no comércio e na produção capitalista. Com ela, desponta o assalariado em lugar do servo, o capitalismo em lugar do feudalismo. A riqueza dos feudais, oriunda da terra e do forro dos servos, não pode competir com a burguesia, proprietária dos meios de produção e do dinheiro. Então, lutando pela manutenção de seus privilégios, o sistema feudal envelhecido torna-se obstáculo ao progresso crescente das forças produtivas. Logo, as relações de produção agem sobre as forças produtivas, acelerando ou retardando seu desenvolvimento. Quando o regime atual é qualitativamente superior, acelera; quando inferior, retarda. Em direção e grau, historicamente, fê-las avançar segundo os vários regimes sociais: escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo.
Lei da correspondência necessária. Na evolução da sociedade, os diferentes regimes têm duração mais ou menos longa. No início de cada um, as relações de produção que são novas, com o passar do tempo, tornando-se ultrapassadas. Quando novas, aceleram o desenvolvimento das forças produtivas, envelhecidas, retardam-nas. Assim, entram em contradição, constituindo-se a dialética interna nas transformações do velho para um novo regime social. Sob o regime capitalista, por exemplo, as novas relações de produção favorecem impetuosamente o avanço da ciência e da tecnologia. Este fato possibilitou a diminuição de tempo e trabalho necessário à produção, aumentando a mais-valia e permitindo ao capitalista incrementar os investimentos de capital, daí o lucro. No entanto, a partir de um dado momento, quando a burguesia verificou os novos investimentos tecnológicos, aumentavam a imobilização de capitais, diminuindo o lucro máximo. Apressou-se em impedir o desenvolvimento das forças produtivas. É a fase da decadência de suas relações de produção capitalista por uma velha técnica, quando a nova impede-lhe o lucro. A intervenção da burguesia imperialista nos assuntos internos dos países do terceiro mundo, inspirada no lucro máximo, é o exemplo mais cristalino da lei da correspondência necessária entre as relações de produção e as forças produtivas. Tal intervenção infundiu-lhes a expropriação das riquezas, especulação financeira, exportação de modelos educacionais e sistemas de uma comunicação alienadores da juventude e das nossas massas trabalhadoras. Deste modo, retardou-lhes as mudanças necessárias nas suas relações caducas de produção, traduzidas em inflação, recessão, desemprego, marginalidade, fome, analfabetismo, impedindo-lhes o avanço da ciência e da tecnologia de interesse nacional, a capacidade intelectual de seu povo, numa palavra, tornando imperialistas as relações de produção, atrasou o desenvolvimento das forças produtivas desses países. Porém, o retrocesso no desenvolvimento dos países periféricos, terceiro mundo, imposto pela burguesia imperialista multinacional, não dura eternamente. Quaisquer que sejam as medidas tomadas pelas classes dominantes, não fazem a história retroceder. A evolução das forças produtivas sendo uma exigência material da humanidade, contra a qual a vontade é impotente, atua sobre as relações de produção caducas, levando à destruição do modo de produção capitalista e à consequente criação das relações socialistas personificadas pela posse social dos meios de produção necessária ao pleno desenvolvimento das forças produtivas. Somente a propriedade dos meios de produção, não subestimada a lei do lucro, permite realizar grandes avanços nas ciências e tecnologias correspondentes com as novas relações socialistas. É a lei da correspondência necessária entre as relações de produção e as forças produtivas. Tais são as relações, tais são estas forças. Quando, em lugar das relações caducas que entravam, aparecem novas, tem-se nelas o principal motor do desenvolvimento das forças produtivas. Historicamente, entravam-nas ou aceleram-nas, dependendo de serem, respectivamente, caducas ou novas as relações de produção. Esta correlação constitui a dialética do materialismo histórico responsável pelo desenvolvimento das sociedades. É uma lei universal válida para todos os modos de produção. Ela está na base das sociedades humanas, criando os diferentes regimes historicamente, partindo do primitivismo. Alcançam-se os diferentes regimes sociais, ação dos homens. A lei da correspondência necessária existe independentemente da vontade dos homens. É esta a lei que estabelece o modo de produção no qual vivemos. Nenhum burguês poderá apagar o fato objetivo de que o capitalismo imperialista atual é um entrave ao progresso das forças produtivas dos países submetidos pelo caráter das relações de dominação inspiradas na exploração do homem pelo homem.
Da burguesia sobre o proletariado e do imperialismo sobre os povos subdesenvolvidos. Ninguém poderá apagar o fato de que, no mundo capitalista atual, há urgente a necessidade de transformação das relações de dominação estagnadoras do processo social da humanidade. Que essa transformação só será possível com a destruição da propriedade privada e o estabelecimento da propriedade social dos meios de produção. Neste caso, somente no regime socialista é possível aplicar a lei da correspondência necessária. A ação dos homens na transformação da sociedade só aparece com o conhecimento dessa lei. Na antiguidade, os senhores utilizaram-na mudando as relações escravagistas para as relações feudais, porque era favorável aos seus interesses. Na Idade Moderna, a burguesia utilizou, transformando as relações feudais em relações burguesas para desenvolver as forças produtivas em seu benefício. Na atualidade, a classe operária a utiliza criando as relações socialistas de produção porque foi possível e de interesse do proletariado. Historicamente, a mudança da sociedade gradativamente em regime qualitativamente superior aconteceu não em virtude das faculdades, aptidões e inteligências das classes dominadas, mas pela necessidade e interesse. Assim, o escravo se opunha ao senhor, a burguesia à feudalidade, o operariado à burguesia para conquistar um novo regime capaz de consolidar seus interesses de classe e, desta maneira, fazer avançar as forças produtivas. Contrariamente, os escravagistas opunham-se aos feudais, estes à a burguesia ao proletariado, porque estavam interessados em perpetuar seus privilégios, impedir a aplicação da lei da correspondência necessária, perpetuar a exploração da classe dominante sobre a classe dominada e frear o avanço das forças produtivas. Numa sociedade, a classe revolucionária interessa o avanço desta lei à classe reacionária de sua estagnação, quaisquer que sejam as consequências. A diferença do proletariado para as outras classes, que, no passado, revolucionaram as relações de produção, é que ele só pode aplicar esta lei suprimindo a propriedade privada e toda forma de exploração no interesse dos oprimidos. Segundo Marx, os homens fazem sua própria história, porém em função de determinadas condições e sobre elas ter consciência. Fazer história é um ato de vencer resistência das classes dominantes, que se opõem às mudanças necessárias nas relações sociais, forças produtivas e, por isto, no modo de produção. É tarefa dos explorados e oprimidos contra os exploradores e opressores no passado, no presente e no futuro. É a história dos produtores de bens materiais, logo, do proletário e das massas trabalhadoras, pois só estes realizam a produção. Assim, o povo é o verdadeiro criador da história, isto é, máquinas, equipamentos, prédios, cidades, transporte, comunicação, obras, além de sua vida espiritual, cultura, conhecimentos, ideias. Somente a ação das massas oprimidas poderá vencer a resistência da burguesia imperialista multinacional. Foram essas massas que quebraram suas resistências em 1917, na ex-URSS em 1949, na China em 1961, em Cuba. Assim, quebrando a hegemonia capitalista no mundo, fez nascer o regime socialista, o último estágio da evolução da sociedade humana na atualidade. No futuro, com o advento de novas transformações, no próprio seio do socialismo, quebrando a resistência ao desenvolvimento desta sociedade, tendo como teoria de apoio e orientação o materialismo histórico. Pensemos hoje nas contradições no leste europeu carente de novas mudanças. Outros métodos.
Além do materialismo histórico, utiliza-se a lógica formal na concepção da realidade social para a análise dos fenômenos mais específicos dessa realidade social. Isto, no entanto, sem esquecer de relacioná-los ao contexto geral em que estão incluídos. Assim, a vida material e espiritual da sociedade humana poderá ser estudada de diversas formas e perspectivas metodológicas. Deste ângulo de observação, na análise do processo social, poderemos ainda utilizar os métodos a seguir. Método analítico é utilizado na investigação de determinados fenômenos ou aspectos da vida social, sem, no entanto, isolá-los arbitrariamente do contexto em que eles aparecem. Por exemplo, pode-se fazer um estudo de determinado reflexo de uma pessoa, sua inteligência e aptidões, porém, ligando-as à totalidade de sua personalidade e ao seu meio social. Análise de alguns aspectos da cultura, da organização social, de produção, associando-os sempre ao conjunto de sua base econômica, ao modo de produção a que pertence, embora reconhecendo a contribuição deste método ao entendimento dos fenômenos humanos mais singulares, ele tende a uma atomização dos fatos que somente poderiam ser compreendidos e conhecidos adequadamente quando apresentados na sua realidade total. Um organismo não é apenas uma soma de células de que se compõe. A personalidade não é apenas a soma de aptidões e funções do indivíduo. A sociedade não é somente o conjunto de seus membros. Devemos estudar o particular, mas sem desligá-lo do geral, isto é, do meio a que pertence. Método sintético. Preocupa-se com o levantamento dos vários aspectos da realidade que deseja conhecer. Por exemplo, um estudo monográfico sobre uma pessoa, uma instituição, um grupo social, uma sociedade. Este método, também chamado de monográfico, é hoje adotado por sociólogos e antropólogos interessados em obter uma visão global e funcional da cultura de uma determinada área. São citados como principais objeções aos estudos sintéticos os seguintes inconvenientes. Letra A. O particular não pode ser estudado cientificamente quando desligado de uma comparação com outros casos. A análise do desenvolvimento de uma sociedade, por exemplo, deverá ser comparada com a base de outra sociedade. Letra B. Os estudos sintéticos podem acarretar o perigo de se generalizar na base de um caso único. A investigação de uma comunidade isolada, por exemplo, esta generalização só tem sentido quando é fruto de uma comparação com outros casos previamente conhecidos. Letra C. Os próprios adeptos do método sintético preconizam a comparação, reconhecendo a insuficiência do estudo de casos isolados. Método histórico. A importância deste método evidencia-se na conhecida expressão, abre aspas, a história é, para as ciências sociais, ao mesmo tempo uma fonte de informações e um método de investigação e explicação da realidade. A história apresenta sobre a monografia do contemporâneo atual a grande superioridade de nos permitir apresentar os fatores sociais na sua transformação, no que eles têm de vivo e imutável, fecha aspas. Segundo Durkheim, abre aspas, explicar uma instituição é levar em conta os diversos elementos que a formam. É mostrar suas razões de ser, mas como descobrir essas causas se não nos representando ao momento em que elas atuam, isto é, em que elas suscitam os fatos que procuramos compreender? Ora, esse momento nos ficou para trás, fecha aspas. Abre aspas, o único meio de chegar a saber como cada um desses elementos surgiu é observá-lo no próprio instante do seu aparecimento e assistir à sua gênese. Ora, essa gênese teve lugar no passado e, portanto, não pode ser conhecida senão pela história, fecha aspas. Para Durkheim, o método histórico é, para a sociologia, o equivalente ao método experimental. Ele previu três formas possíveis de aplicação deste método. Letra A.
Fatos pertencentes a uma só e única sociedade. Letra B. Fatos pertencentes a diversas sociedades do mesmo tipo. Letra C. Fatos tomados a diversos tipos sociais distintos. O método histórico faz uso principalmente de documentos e, portanto, de observação indireta, avaliando, por exemplo, a indústria têxtil do Brasil. Verifica-se que, no período de 1950 a 1960, a produtividade do trabalho aumentou 45%, a do capital diminuiu 17%. No período de 1960 a 1965, a produtividade do trabalho cresceu de 111%, a do capital cresceu menos 22%. Então, o excesso de tecnologia elevou a ociosidade do capital, aumentando o desemprego num país com um grande exército industrial de reserva. Método etnográfico consiste no estudo da cultura material e espiritual entre sociedades mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, abrangendo a descrição da língua, raça, religião, cultura, material e etc. Envolve uma série de dificuldades, a começar pela própria conceituação da sociedade. Método estatístico é o método de descrição, análise, experimentação e prova na explicitação de um fato estudado. É indispensável ao estudo de certos aspectos da realidade social, onde quer que se pretenda medir um fato quantitativo ou uma correlação entre dois ou mais fenômenos. Obter uma representação fidedigna de uma amostra em relação a uma população. Na segunda parte dessa obra, em seus capítulos 9 e 13, nos deteremos com mais detalhes sobre este assunto, abordando vários tipos de medidas estatísticas indispensáveis à investigação dos fenômenos sociais ou naturais. Aplicação do método formal. Nogueira 50, página 81. Referindo-se a essas diversas perspectivas metodológicas, afirma, abre aspas, a opção por determinado método de estudo ou pela combinação de diversos métodos depende não apenas da orientação teórica de cada investigação, mas também da conveniência e viabilidade de cada método em relação ao problema cujo esclarecimento se tem em vista, fecha aspas. As diversas perspectivas metodológicas apontadas, com exceção do método histórico, que faz uso principalmente de documentos e, portanto, da observação indireta, empregam os recursos imediatos para levantamento de dados, conforme exija o problema que tenha em vista, ou seja, a entrevista, o questionário, o formulário, além da própria observação e utilização de certos instrumentos mais especializados para fins específicos, como os testes, os inventários e etc. A aplicação destes recursos diretos e imediatos de levantamento de dados é o objeto da técnica de pesquisa. Neste trabalho, a técnica de pesquisa terá destaque especial no capítulo 7 desta obra. A pesquisa social, o objeto das ciências sociais é o homem, considerado como o elemento responsável pela formação, organização e transformação da sociedade no processo produtivo. O objetivo dessas ciências, portanto, é explicar as múltiplas e variadas ações dos homens nas relações de produção e nas forças produtivas, tendo em vista o desenvolvimento da sociedade e, desta forma, contribuir para a compreensão do mundo que nos cerca. No entanto, no mundo capitalista, as forças produtivas e as relações de produção caducas, inviabilizando a ação mais eficaz do homem, principalmente nos países dominados. Estabelece-se a luta de classe e, por consequência, o problema social. Decorrente disto, imagina-se o crime como comportamento normal numa sociedade desumana. Se o método científico tem por objeto os fenômenos universais e por objetivo a sua explicação visando o conhecimento, então a pesquisa social, através de seus métodos mais específicos, é um meio de análise que tem por objeto os fenômenos sociais e por objetivo não apenas explicá-los, mas também contribuir para as mudanças necessárias no modo de produção para o desenvolvimento incessante da sociedade.
No sentido mais amplo e profundo, esta é a finalidade predominante da pesquisa social, pois a sociedade não é apenas um agrupamento de pessoas, mas um sistema produtivo de cuja atividade deverá emanar o bem comum de todos que dela participam. Porém, cada pesquisa específica tem objetivos mais singulares e circunscritos, não visando muitas vezes senão a verificação de uma hipótese ou esclarecimento de um determinado aspecto do movimento social. É necessário, no entanto, que o pesquisador não perca de vista que a sociedade é o reflexo da necessidade de conduzir para sobreviver pelo trabalho, que qualquer problema social está relacionado com o processo produtivo, portanto, associado aos fatores determinantes do regime social, forças produtivas, relações e propriedade dos meios de produção. Consequentemente, é indispensável considerar em toda pesquisa social que qualquer problema específico emana destes três fatores. A investigação social neles, buscando dados empíricos, deve levantar as leis da dinâmica evolutiva do processo social em seus aspectos econômicos, sociológicos, políticos, culturais e educacionais. O problema social. Podemos considerar o problema social como uma situação que ameaça a sobrevivência e o desenvolvimento material e espiritual do homem e da sociedade, além da consequência pública dos fatores que retardam esse desenvolvimento e a execuibilidade e eficácia de medidas para resolvê-lo. Num problema social, portanto, duas partes devem ser privilegiadas: o especialista e a opinião pública. Ele abrange tanto as condições materiais objetivas quanto a situação daqueles a quem afeta. Daí, ao descrever um problema, o pesquisador deverá declinar da importância de sua solução para a sociedade. Inflação, depressão, desemprego, miséria, analfabetismo, violência, por exemplo, são filhos adulterinos da gestação espúria do capital imperialista com a burguesia reacionária dos países dominados. Entretanto, apesar da frustração popular causada por essas anomalias sociais na sociedade capitalista, se as pessoas estão ajustadas a esta realidade, não tomam consciência da gravidade do problema, o que as ajudam a aceitá-lo como algo natural e que escapa ao âmbito do poder humano. Neste caso, é mínima a preocupação e o problema torna-se inexistente. Ao contrário, um povo consciente passa a se angustiar profundamente com a situação e a lutar pelas mudanças necessárias no modo de produção desumano. A tomada de consciência de uma situação problemática pelo público faz parte da própria essência do problema social. Este existe à medida que a situação tem poder de motivação pela sua gravidade, para desencadear um movimento social capaz de resolvê-lo. A proporção dos que se preocupam com o problema é a medida da extensão e profundidade do mesmo. A capacidade de luta dos explorados contra os exploradores é o critério predominante para diagnosticar o êxito ou o fracasso, a iminência ou o retardamento da sua solução. Perspectivas do problema social. Os problemas sociais, desde os mais específicos aos mais gerais, são reflexos do movimento que se operam no seio da sociedade. Devem ser analisados à luz dos fatores da evolução da vida social, forças produtivas, relações de trabalho e propriedade dos meios de produção, determinantes do regime social em que vivemos, capitalismo ou socialismo. Veja a Revolução traída de Trotsky. Não devemos abstrair qualquer problema a ser investigado do contexto da sociedade, para estudá-los isoladamente, ao contrário, analisá-lo em encadeamento, em conexão com a vida social, em transformação. Para tanto, as leis gerais da dialética são a teoria de orientação e apoio para a pesquisa dos problemas sociais, além de outras teorias dos diversos campos científicos. Estas leis são a essência do materialismo histórico para análise da realidade social
social, desde os problemas mais singulares aos mais amplos, tendo por base as seguintes regras gerais. Letra A: ação recíproca e conexão universal. Concebe-se qualquer problema social como resultado de um conjunto de fenômenos e processos em interação e em cadeia com a realidade maior, o regime social em que operam os homens na construção da sociedade. Ao se pesquisar, por exemplo, a vida de uma família camponesa, temos que associá-lo ao regime de exploração capitalista, nacional e mundial e à estrutura fundiária em que opera. Letra B: transformação universal. Os problemas sociais deverão ser analisados como um processo em mudança incessante, acompanhar a sua gênese, evolução e decadência. O estudo da violência, analfabetismo e desemprego não teria sentido se não investigado historicamente, acompanhando seu movimento e sua evolução. Letra C: transformação qualitativa. Ao se pesquisar um bem determinado, o problema social, deve-se ter em conta a sua mudança qualitativa oriunda de pequenas mudanças quantitativas, simples que se operam diariamente na sociedade. Assim, um estudo do movimento sindical tem que ser visto de forma dinâmica, isto é, se as mudanças verificadas o tornaram qualitativamente superior ou inferior. Letra D: luta dos contrários. Todos os problemas sociais deverão ser analisados buscando-lhes as causas, o motor de sua existência e evolução. Buscar sua explicação à luz da luta entre os polos de sua contradição que geram a sua existência. A luta, por exemplo, entre os camponeses e latifundiários na zona da mata do Nordeste brasileiro fez ressurgir o problema da reforma agrária na década de 60, criando-se as ligas camponesas como reflexo das injustiças burguesas no campo. Letra E: desenvolvimento. Pressupõe-se que o problema social emana do estágio de desenvolvimento da sociedade, associa-se às relações de trabalho, às forças produtivas e à propriedade dos meios de produção. Preocupa-se em diminuir a desigualdade entre os homens, riqueza material e espiritual, pela transformação do modo de produção desumano que categoriza o mundo capitalista. Processo científico. O método de investigação na sociedade adota a mesma estrutura lógica do processo científico contido no capítulo 6 deste trabalho, isto é, problema, solução teórica, evidencia análise e conclusão. O poder de criatividade, a capacidade e o esforço individual de cada pesquisador para a adaptação do método científico à investigação dos fenômenos sociais haverão de ser o respaldo a nortear o investigador social na tarefa de explicação da verdade para responder ao problema em que cada um tomar como tarefa em seu trabalho científico de investigação do homem e da sociedade. Veja a figura 13, o método na investigação da vida social, página 114.